Salve, salve, queridos e queridas. Bem-vindos aí ao nosso podcast Handle Talks. Eu sou o Dr. Felipe Favoretti Campanharo, sou um dos hosts da noite e queria dizer que é um prazer imenso receber no nosso primeiro podcast professora Rossana Putinelli Vieira Francisco, a quem eu chamo carinhosamente de mãe, né? Diretamente de Muzambinho, Minas Gerais, para o mundo, né? Vamos conversar um pouquinho, professora, sobre a sua formação também, em especial nesse mês de maio, que é um mês marcado por datas muito importantes. Então, maio, mês das mães, maternidade. 22 de maio, Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia. Vamos conversar um pouquinho sobre as síndromes hipertensivas. 28 de maio, Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna, ou Dia Mundial de Busca e Luta pela Saúde da Mulher. Então, professora Rossana, bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Olá, Felipe, é uma alegria muito grande estar aqui com você, né? E acho que tem tudo a ver, a gente está nesse mês de mortalidade materna, e até contar para o pessoal, né? Agradecer o pessoal da Handle por essa oportunidade. Eu acho que todas as oportunidades que a gente tem para falar sobre esses temas que você elencou no mês de maio, especialmente de mortalidade materna, são muito importantes, porque esse é um desafio muito grande. E eu não posso deixar de compartilhar com todo mundo, né, que até a minha maternidade em relação a você tem a ver com morte materna. Então, tem tudo a ver a gente estar aqui hoje conversando sobre esse desafio imenso que a gente tem para o Brasil, que é reduzir a mortalidade materna. Bom, vamos começar falando do nosso tema da noite. Então, mas se você está ouvindo a gente de dia, pode ser o tema do dia. O assunto hoje é mortalidade materna, caminhos possíveis. E esse é o Handle Talks. Primeiro, bom, professora Rossana Putinelli é professora de obstetrícia da Universidade de São Paulo, da USP. Eu vi que formada pela PUC Campinas e desde então na USP. Estou correto? Está correto, está correto. Está certo. A professora Rossana tem uma carreira longa e brilhante aí dentro da universidade, e sim, nos conhecemos combatendo a morte materna, né? Nos aproximamos aí numa das oficinas da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Eu queria mandar, inclusive, um abraço aí para o pessoal da OPAS, né? E vamos começar falando morte materna, professora, e aí? Você pode definir para a gente o que seria? Acho que um ponto importante, quando a gente fala em morte materna, né, e é importante a gente explicar para todo mundo o que a gente está vendo quando se fala na razão de morte materna. Então, morte materna é aquela morte que vai acontecer durante a gestação, o parto e o puerpério até 42 dias após o parto. Lembrando que, se acontecer um abortamento, ela também vai ser considerada uma morte materna. E a gente tem que levar em consideração duas situações. Ou situações que acontecem só durante a gravidez, como, por exemplo, a gente tem a pré-eclâmpsia, né, que é a pressão alta que é típica da gestação, e outras situações onde nós temos também doenças que são agravadas pela gestação. A gente pode falar de uma doença que o Felipe adora, que é cardiopatia, mas a gente também pode falar da Covid-19, que para as gestantes foi algo bastante grave. E nesse ponto, né, acho que é importante, Felipe, até a gente definir para todo mundo o que é morte materna direta e indireta. Se você quiser falar um pouquinho disso também, a gente vai trocando aqui os nossos conhecimentos. Não, maravilha. Eu sempre falo que, assim, a grávida ela não morre do dia para a noite, né? Ela entra numa jornada de adoecimento, né? Então, primeiro ela apresenta provavelmente algum agravo
mais simples, que ou não foi identificado ou não foi adequadamente tratado, né? A gente chama, pode ser uma simples infecção urinária, por exemplo, né? E essa situação, em determinado momento, se agrava, e ela se torna, por exemplo, uma condição potencialmente ameaçadora à vida. Então, por exemplo, essa infecção urinária evoluiu com uma pielonefrite, evoluiu com uma sepse, né? Uma infecção mais grave. Condições potencialmente ameaçadoras à vida, né, como a sepse, o NIR materno e o óbito, né, a morte materna, sempre falo que eles formam como se fosse um quebra-cabeça, em que essas peças interagem, e, claro, a gente quer tratar esse agravo antes que a gente evolua, né, com esse óbito materno, porque quando morre uma mãe, né, uma frase clássica, né, não é só uma família que perde, é a sociedade que perde como um todo. Eu adoro falar de morte materna direta, como se fosse uma tragédia, embora a gente saiba que muitas tragédias já são previamente até anunciadas, não é assim? Então, é aquela história que você fala, nossa, aquela conversa que você escuta, Fulana faleceu no parto, por hipertensão, hemorragia em geral, isso é causa direta, foi uma tragédia. Ou seja, parece que era uma coisa que ninguém esperava e aconteceu e está diretamente ligado à gravidez. E eu gosto de fazer uma alusão, né, à morte materna indireta como uma frase que você escuta, fulana é uma louca. Mesmo com tudo que ela tinha, ela resolveu engravidar, então traz, né, um peso de uma doença pré-existente, e aí você ainda escuta falar, deu no que deu. Eu fico muito triste em ouvir, né, um comentário assim das pacientes, mas infelizmente a gente ainda escuta, e não é um evento tão raro no Brasil. Professora, como estamos no Brasil em relação à morte materna? Em relação à morte materna, eu acho que a gente está bem mal, né? A gente tem uma meta, a OMS fixou como objetivo do desenvolvimento sustentável que a gente tivesse uma redução da morte materna. A morte materna é vista como razão de morte materna, que é o número de mortes maternas em determinada localidade, período, dividido pelo número de nascidos vivos naquele mesmo local e naquele mesmo período, multiplicado por 100 mil. Então, a gente fala sempre razão de morte materna por 100 mil nascidos vivos. Né? Então, é importante a gente colocar isso para todo mundo. A meta da OMS para o mundo é ter uma razão de morte materna em 2030 inferior a 70. E aí a gente pode falar, poxa, então nós estamos bem, porque em 2019 já foi 55,7. Não, gente, porque a meta do Brasil, para que o mundo chegue a 70, cada país determinou como poderia colaborar. E a gente chegou à conclusão que nós poderíamos colaborar, esse é um compromisso do Ministério da Saúde, reduzindo a nossa razão de morte materna para menos que 30 para cada 100 mil nascidos vivos. Eu tenho esse número bem claro. Antes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tinha os Objetivos do Milênio, que era até 2015, né? Eu espero que a grande maioria dos que estejam ouvindo a gente sejam interessados aí na parte de saúde reprodutiva, mas aqui vai uma pontinha de inveja dos nossos amigos pediatras, porque sim, eles conseguiram atingir em 2015, né, os objetivos do milênio, e a gente na obstetrícia, infelizmente, não. Até 2015, esse número mágico era a redução abaixo de 35, salvo engano, e aí fizemos, né, alvos e, como é que eu vou falar, objetivos ainda mais arrojados, embora a gente não tenha conseguido atingir de 2015 para 2030. E aí hoje, não mais objetivos do milênio, mudamos, e hoje a gente chama de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que não é só reduzir a morte, mas também prover uma vida plena, né? Que essas mulheres
entraram também na pauta de igualdade de gênero, enfim. Vamos lá, falamos um pouco de morte materna, vamos explicar para o pessoal um pouquinho do que é NIRMIS. NIRMIS, professora, e aí? O NIRMIS é aquela paciente que tinha um potencial enorme para evoluir para uma morte materna, mas ela não morreu, né? Então, é o que a gente fala da quase morte, mas a gente tem que olhar para o NIRMIS também, porque muitas vezes, se a gente olhar só para a morte materna, a gente acaba olhando só para aquilo que deu tudo errado. O NIRMIS vai mostrar para a gente aquelas pacientes que também estavam num risco enorme e que vão ter sequelas. Porque, às vezes, a gente fala, pegando o exemplo que o Felipe falou, né, da paciente que tem uma infecção urinária, vai para uma pielonefrite, vai para uma septicemia, pode ficar ali um mês internada, pode ter um parto prematuro, com todas as complicações da prematuridade. Então, há também uma dificuldade para essa mulher retomar a sua vida. Então, é como se a gente fosse graduando, né, a gravidade da situação. Então, aquela que a gente olha e fala, poxa, ela escapou. Talvez em Muzambinho eles falassem que não mata mais aleja, é isso? É mais ou menos isso, sabe? Eu sempre falo, eu faço uma alusão àquela mulher que estava indo em direção à luz, mas resolveu por voltar. sorte, ou a gente prefere acreditar pelo bom cuidado da equipe, né, de saúde, a gente conseguiu puxar de volta. Então, uma frase legal é: a mulher deve dar à luz, mas não deve ir em direção à luz, né? Você falou uma coisa importante, Felipe, que eu acho que é o que falta um pouco quando a gente olha para a morte materna no Brasil, né? A meta ela tem que ser compartilhada e a meta não pode ser do Ministério da Saúde, ela tem que ser a meta de cada um de nós, tanto os profissionais de saúde quanto da população em geral. Por exemplo, ao invés de dizer para alguém, poxa, essa pessoa, como é que ela engravidou, tendo tido uma gravidez complicada anterior ou tendo uma doença materna, a nossa colaboração tem que ser, ao perceber que alguém está sofrendo algum risco, por exemplo, vamos pensar assim, alguém que teve um parto, está lá toda envolvida cuidando do seu bebê, começa a ter febre, muitas vezes essa mulher vai resistir em procurar um hospital porque o foco dela está em cuidar do filho. Então, o que eu acho que é muito a responsabilidade da sociedade? Às vezes a gente vê isso acontecer e não faz nada. E a gente poderia ajudar para que essa mulher procurasse um serviço de saúde. A gente poderia orientar, a gente poderia levá-la a ter um serviço de saúde, poderia se dispor a ficar com o filho para que ela pudesse procurar. Então, se existe uma vontade para reduzir a morte materna, eu queria que isso servisse para todo mundo, né? Então, que a gente pensasse como profissional de saúde assim, será que na minha atividade diária tem algo que eu não estou fazendo e que eu poderia fazer? Né? Será que como amigo daquela gestante ou daquela puérpera que acabou de ter o seu bebê, tem algo que eu posso fazer e não estou fazendo? Bom, pensando nessas responsabilidades, a gente sabe que a morte é um evento horroroso, não tem outro termo, né? Um evento trágico. Mas a gente tem um passo a passo. Então, primeiro, eu acho que talvez campanhas de alerta para sinais de que alguma coisa vão mal. Você falou na febre, mas pode ser um sangramento aumentado no pós-parto, pode ser dor de cabeça, epigastralgia, escotomas, nas síndromes hipertensivas, né? Eu acho que a nossa população, a gente ainda precisa investir muito em educação para que essas mulheres consigam identificar esses sinais de alerta. Acho que se perceber doente, saber que alguma coisa vai mal, talvez seja o primeiro passo. O segundo passo, às vezes, eu vou até entrar nessa seara,
uma vez que a mulher se identifica mal, é ela conseguir chegar no serviço de saúde. E num serviço qualificado, né? Professora Rossana rodou o Brasil, né? Como é, professora? A mortalidade materna é igual no Brasil como um todo? Não, não é, né? A gente tem se a gente for olhar, a região norte e nordeste é a que tem valores mais altos de mortalidade materna. Se nós fizermos um recorte do ano de 2021, nós vamos ter que, dos 10 estados que tiveram maior morte materna, a maioria está no norte e nordeste. A gente tem que chamar a atenção para um recorte que Pernambuco teve a menor razão de morte materna de 2021, então é uma exceção no Nordeste, né? Depois a gente tem o Centro-Oeste, o Sudeste tem uma razão de morte materna elevada, especialmente o estado do Rio de Janeiro, e a região Sul é aquela que tem menor razão de morte materna, é aquela que está mais próxima de conseguir chegar nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, como um todo, um país desse tamanho, realidades muito distintas, né? Talvez essa pessoa que se identifica passando mal, ela não tenha grandes dificuldades, ou talvez dificuldades maiores, para chegar num hospital na região sul, na região sudeste. Mas conhecendo a região norte, eu descobri que existe um meio de transporte que chama ambulância. As pessoas vão de lancha para o hospital. E realmente isso me chamou muita atenção do adoecimento, por exemplo, de uma população ribeirinha, de uma comunidade que está afastada de um grande centro, enfim. E aí tem outra. Uma vez que ela identifica que ela está passando mal e consegue chegar ao hospital, ainda tem, na verdade, a dificuldade ou não de encontrar uma equipe qualificada. Professora Rossana, qualificação da equipe, já que meio de transporte, aí a gente precisa apelar para o lado político. Qualificação da equipe, como que a gente poderia ajudar para a redução da morte materna nesse cenário? Como a gente começou a comentar, né, as principais causas são hipertensão, hemorragia e infecção. Hipertensão e hemorragia, eu gosto de dizer que existe uma briga entre elas, né? Se a gente olhar mundialmente, no mundo, a hemorragia é principal do que a hipertensão, e no Brasil, às vezes, inverte, né? Hipertensão ainda é a principal, mas no estado de São Paulo já teve alguns anos que a hemorragia passou a hipertensão. Foi hemorragia. Minas também é um estado que Minas hemorragia... também, né? Então, o que a gente tem que pensar? Uma coisa que eu tenho refletido muito é que muita gente coloca a responsabilidade pelo aumento da mortalidade na atenção básica. E se nós pensarmos bem, a atenção básica, na hipertensão, ela consegue trabalhar um pouco mais, né, com algumas medidas de prevenção, mas mesmo a paciente hipertensa, ela raramente vai morrer na atenção básica, ela vai morrer na atenção hospitalar. No serviço especializado, em geral, secundário, terciário, exato. Né? A mulher que tem hemorragia, eu acho que é a maior encrenca que a gente tem, porque a hemorragia, ela é imprevisível. E nós temos muitas maternidades no nosso país. A maioria das maternidades faz menos que 500 partos por ano, o que significa menos de 2 partos por dia. Então, mesmo economicamente, é inviável você manter essa estrutura. E essas maternidades raramente têm acesso a sangue. E quando a gente tem uma hemorragia, é uma catástrofe. Sangue é vida. Sangue quando você precisa do sangue, ele tem que estar disponível. É sangue mesmo, né? Não adianta, inclusive, a gente já sabe, né, que às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não posso dar um soro para ganhar tempo e tudo. Até um limite, porque depois você piora a situação e aumenta a chance de morte, né? Então, o que a gente vê claramente é a necessidade que a gente tem de treinar as equipes.
E para a hemorragia, e mesmo para a questão da eclâmpsia, que é o quadro mais grave da hipertensão e que é o responsável pela maioria das mortes, são eventos que no dia a dia eles são raros. Então, o treinamento tem que ser contínuo, né? Por isso que a gente é tão apaixonado, né, pelo programa Zero Morte Materna por Hemorragia. Estou eu aqui de vermelho, né? Porque eu acho Se eu tivesse lembrado, teria vindo de vermelho também, não me atentei. Você pode ficar de azul para hipertensão, né? E a gente trabalhar nesses pontos que eu acho que são os essenciais, né? Essa semana vai acontecer aqui em São Paulo um congresso importante, o Congresso da Rede Brasileira de Estudo de Hipertensão na Gestação. E eu estou muito feliz em saber que eles querem puxar para a hipertensão o exemplo da hemorragia. Então, provavelmente em breve, teremos um projeto, um programa de zero morte materna por hipertensão também, né? E sendo as duas principais causas de morte materna, não só no Brasil, mas também no mundo, eu acho que a gente está aí num caminho interessante, né? Felipe, o treinamento é tão importante, não só o treinamento, como a troca, né? A gente tem um projeto no Hospital das Clínicas que se chama Tele-UTI Obstétrica. É um projeto que começou há 1 ano, a gente implantou o projeto em 11 hospitais, e a ideia é que a gente possa fazer uma discussão de 1 hora de casos internados em unidade de terapia intensiva. A gente já discutiu mais de 1.000 casos, 80% das mulheres internadas em terapia intensiva, e para as mulheres internadas em terapia intensiva, a mortalidade foi para 5%, o que se mostra uma redução de 48% na mortalidade materna desses hospitais, quando a gente compara o pré-projeto com o pós-projeto. Mas nesse projeto, a gente incluiu uma capacitação in loco, onde a gente vai até os hospitais, e o principal treinamento que a gente tem é exatamente para a hemorragia pós-parto, para a eclâmpsia, né? Tem uma iniciativa legal também da SOGESP aqui em São Paulo, para esses treinamentos. O curso de emergências obstétricas da SOGESP. Aliás, pessoal, estamos conversando aqui com a ex-presidente da SOGESP na última gestão, uma pessoa que pegou só a pandemia. Foi bem tranquilo, né, professora? Vamos conversar aqui sobre uma coisa peculiar. Vamos fugir um pouquinho do Brasil, mas vamos falar um pouco de América Latina como um todo. Eu notei, recente saiu uma publicação da OMS, falando da redução da morte materna como um todo, né? Esses dados, óbvio, são contaminados e prejudicados pelos óbitos da pandemia, mas me pareceu que a Ásia, a África, estavam fazendo um progresso bem mais significativo que a América Latina. Eu até anotei um número aqui, um número que me chamou muita atenção. O ritmo de redução da morte materna na América Latina nos últimos 20 anos foi de 2,8% ao ano. Eu achei um valor pequeno. Acho que reduzimos, mas ainda estamos aquém. É isso mesmo? É isso mesmo. E eu acho que da mesma forma que São Paulo está para o Brasil, né? Então, se a gente for olhar razão de morte materna, São Paulo não tem a maior razão, tem uma razão extremamente alta. Mas o número absoluto de mortes no estado de São Paulo é muito grande. Da mesma forma que a mortalidade alta no Brasil contamina toda a América Latina, porque nós somos o país, o maior país, o mais populoso, com mais nascimentos. Então, muito dessa redução pequena, Favoretti, também tem a ver com o fato de que a redução no Brasil ela tem sido mínima. Então, o que a gente observa? Por exemplo, se a gente olhar para o ano de 2021, a nossa razão de morte materna chegou a 113 para cada 100 mil nascidos vivos. Agora que fechou, né? 113. Esta é a razão de morte materna de 1998 no Brasil.
Então, nós regredimos muitos anos. E aí, quando a gente fala assim, e quando a gente olha e fala assim, mas a Covid foi ruim para todo mundo. Ela foi ruim para todo mundo, mas no Brasil foi muito pior. Por que foi muito pior? Porque nós já vínhamos de uma razão de morte materna muito elevada. E isso mostra a fragilidade do nosso sistema de saúde. Se a gente é frágil para cuidar de hemorragia, se a gente é frágil para organizar o sistema de saúde, organizar transporte, se pensar em morte indireta, pensar um pouco também em pré-natal de gestação de alto risco, que é uma coisa que não existe, né? As unidades básicas de saúde estão sendo super sobrecarregadas, motivo pelo qual elas também estão com dificuldade de cuidar de programas que esses sim são das unidades básicas de saúde, como, por exemplo, o programa de redução de sífilis congênita. Esse seria a atenção primária, né? É a atenção primária, né? Mas se eu sobrecarrego a atenção primária com hipertensão, com outras complicações, com diabetes, ela não vai conseguir cuidar de tudo. A verdade é que a pandemia foi ruim para todo mundo, mas no Brasil foi catastrófica. Na verdade é isso mesmo. E tem um ponto interessante que a gente analisou agora no Observatório Obstétrico Brasileiro, que é a questão, muita gente fala assim, durante a pandemia reduziram as consultas de pré-natal e isso é o que fez a mortalidade aumentar. Eu tenho que contar para todo mundo que as consultas de pré-natal não reduziram na pandemia. Tá? A gente mantém, olhando o Brasil todo, os mesmos 70% de 7 ou mais consultas. O pré-natal, teoricamente, está adequado, não é isso? O número de consultas está adequado. A gente pode até trabalhar na qualificação, na melhoria da rede, porque a gente sempre tem que melhorar. Em São Paulo, houve até um aumento de 80% para quase 82% no ano de 2021. Eu tenho colegas de outras especialidades e eles são bem claros. Olha, Felipe, o consultório fechou, as eletivas fecharam, e a obstetrícia? Eu falei, a obstetrícia não para. E realmente, não parou. Eu acho que teve uma desorganização inicial, né? Até pela sobrecarga que todo o serviço de saúde teve, inclusive as unidades básicas de saúde, em fazer testagem e tudo, isso atrapalhou a questão do pré-natal, mas em pouco tempo isso foi retomado, né? Então, a gente vê que a questão nossa hoje ela é muito mais hospitalar, de estratégia, de vontade política para mudar essa realidade. Vontade política. Acho que esse é um ponto, que talvez seja o calcanhar de Aquiles da mortalidade materna no Brasil. Bom, falamos sobre o observatório obstétrico. Eu acho que você é um espelho, professora, para muitas pessoas no Brasil. Eu tenho a alegria de falar que o Observatório Obstétrico foi criado, pelo que eu vi, em conjunto com a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou de Vitória, então um abraço aí para os pernambucanos que tiveram na pandemia a menor razão de morte materna, um abraço aí para os capixabas, meus colegas, um abraço para o pessoal de Muzambinho. Não, vamos cumprimentar todo mundo, né? Mas, digamos, fora do Covid, estamos vacinados agora. Embora esta semana, eu tenha atendido ainda uma gestante que não tenha sido vacinada. A gente conversa, né? A gente é adulto, todo mundo é responsável pelas decisões que toma, né? Mas, professora, agora, vacinados, próximos anos, números, esperamos uma queda, já que esses números estavam bem contaminados e superestimados pelo Covid? Quando a gente olha a razão de morte materna no Brasil, por exemplo, em 2019, né,
essa razão de morte materna, e aí eu estou falando da razão sem ela estar corrigida. Já explico para todo mundo o que é a razão de morte materna corrigida, né? Sem ela estar corrigida, ela ficou ali em 55,7. Aí subiu para 72 no primeiro ano da pandemia, 113 no segundo ano da pandemia. Se nós olharmos os dados que nós temos até o momento de mortes maternas e nascidos vivos, a nossa razão de morte materna para 2022 está próxima de 50. Eu acredito que ela não vai realmente ficar muito abaixo dos 55 do ano de 2019. Por quê? Porque agora a gente tem esse ano todo para fazer a investigação. Os comitês de morte materna são super importantes porque eles investigam as mortes em mulheres de idade fértil para poder ver algumas declarações de óbito que foram preenchidas de forma errônea e que, na verdade, são mortes maternas. Por isso é que demora um ano para fechar. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas só agora eu tenho a razão de morte materna de 2021, é para poder ter essa investigação. O que me preocupa muito, Felipe? Houve uma desestruturação dos comitês de morte materna. E a gente tem muito caso que não foi investigado. Então, quando a gente olha para a razão de morte materna, eu tenho um pouco de dúvida se ela não é um pouco maior ao longo do tempo todo. Porque quando a gente procura, e a gente tem tido a oportunidade no observatório de trabalhar com a base de dados mesmos, existem casos onde foi marcado o campo 37 na declaração de óbito, que é, se a morte ocorreu durante a gestação, parto e puerpério, ele está marcado como sim. É uma morte materna. É uma morte materna. Ele deveria ter sido contado como morte materna e excluído caso o comitê, depois de análise, verificasse que não tem relação com a gestação. Perfeito. Né? Só que o que acontece? A maior parte desses casos não foi investigada por comitê. E eles estão excluídos da contagem. Então, a nossa subnotificação pode ser maior até do que a que tem sido colocada. Por isso, a razão de morte materna corrigida. Corrigida. E um pouco da dúvida que eu tenho é se esta correção está sendo suficiente ou não. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que estimular muito, e isso é legal falar para os profissionais, especialmente para quem é GO, né? A investigação da morte materna não é para achar culpados, né? Primeiro é para que a gente tenha dados corretos, então, algum caso que foi uma morte materna e não foi percebido, né? Uma outra coisa que a gente tem também é para analisar não as pessoas envolvidas, mas o processo. As circunstâncias. As circunstâncias. Se houve acesso a pré-natal, se o transporte funcionou, né? Se a pessoa chegou de uma forma oportuna no hospital, se quando ela chegou, o diagnóstico foi rápido, as ações tomadas foram adequadas. Então, tudo isso precisa ser analisado quando a gente pensa em reduzir morte materna. Então, ninguém pode ficar bravo com o comitê de morte materna, não, tá, gente? Eu tenho trabalhado junto aqui da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo. Um beijo, Cláudia. Olha aí, né? E eu tenho visto de perto o trabalho deles e o empenho. Realmente é difícil estatística no Brasil, né? Enfim. Eu acho que é mais simples pegar, por exemplo, aqueles elos da corrente que sobreviveram, que são as pacientes que sofreram o NIMS. Por quê? Porque elas estão lá. É muito difícil você abordar uma família ou você fazer uma busca hospitalar, os profissionais envolvidos se sentem julgados, culpados, e não é essa a função. Na verdade, o que a gente quer é evitar desfechos como esse, entender o problema na cadeia, na corrente, e evitar que isso ocorra de novo. Bom, você falamos, né, de Covid, falamos de observatório, falamos sobre investigação, e, por exemplo, aqueles casos em que a gente não consegue saber ou que não são classicamente descritos como morte materna.
Puerpério. Uma mulher, por exemplo, entra em depressão, e a gente sabe que o puerpério é um momento muito delicado, e se suicida, num caso extremo. É morte materna? Hoje não é considerado morte materna, mas já tem algumas iniciativas da Organização Mundial de Saúde. Então, suicídio não entra. Uma questão, por exemplo, de uma morte que aconteça por um acidente também não entra. Causas né? Violência externas. doméstica não entra, causas externas. Mas o suicídio, em especial, a OMS tem feito uma discussão se ele não deveria entrar como morte materna, exatamente pelo que você falou. Né? Então, por exemplo, no puerpério, a possibilidade de depressão pós-parto pode aumentar a chance de um suicídio. Mesmo durante a gestação, a gente sabe que é comum que possa haver uma piora de uma doença psiquiátrica. Quadros de base, né? Então, isso já tem sido discutido, não é algo que está sendo olhado no Brasil, mas na OMS, olhado pelo mundo, é algo importante, sim, que a gente precisa prestar atenção, especialmente nesse pós-Covid, onde a saúde mental foi tão sacrificada. Sofreu tanto. Todo mundo sofreu tanto, né? A gente tem um estudo feito com as gestantes, não aquelas que tiveram Covid, né? Mas investigando o quanto as notícias sobre Covid não influenciaram no estado emocional das pessoas. Então, foi uma época muito pesada. Né? Tempos difíceis. E a gente ainda pode ter reflexo disso, né? Acho que os psiquiatras têm claramente quanto houve um aumento de demanda para isso. Eu confesso que eu ouvi com muita alegria essa... Chama tele-UTI obstétrica, é isso? É tele-UTI obstétrica. Porque eu adoro UTI em obstetrícia, né? Confesso que eu fiquei com um pinguinho só de inveja, assim, mas tudo bem. Inveja boa, estou muito feliz. Mas vamos falar um pouquinho de UTI. Então, a mãe tem um agravo e vai para a UTI. E UTI, a gente sabe, os quadros às vezes se arrastam. Infelizmente, essa mãe vem a falecer 2 meses depois. É morte materna? Isso é uma complicação que a gente tem, né? Porque a definição ela é bem estrita para mortes até 42 dias após o parto. Tem algumas situações que acabam sendo uma exceção, que você até coloca, ainda é considerado morte materna. Mas isso, Felipe, é uma coisa que a gente tem percebido muito e vai haver uma inversão. À medida que a gente diminuir a mortalidade materna até 42 dias, pela qualificação das unidades de terapia intensiva, a gente vai aumentar a morte materna tardia, que é aquela de 43 dias até 1 ano. Então, vou dar um exemplo para todo mundo entender e ficar mais chocado ainda. Né? Se eu tenho uma gestante que internou por Covid, lá em 2021, que foi o pior ano que a gente teve, as gestantes, elas são jovens. Então, elas têm reserva. Elas têm uma reserva. O que acontece? Se uma mulher morreu no 42º dia de Covid, ela vai ser contada como morte materna de causa indireta, né? Perfeito. Ou seja, a gestação piorou a Covid-19. Se ela morreu no 43º dia, ela não é mais morte materna. Então, esse é um outro ponto que a gente vai ter que olhar com carinho. Porque se a gente pensar bem, o que importa para a gente é que nenhuma mulher deve morrer no período do parto, do puerpério, né? E nós estamos falando de pessoas jovens. E isso não aconteceu só com a Covid, isso acontece com a hemorragia, isso acontece com a hipertensão, né? Temos sempre que lembrar que a faixa etária que nós estamos olhando é uma faixa etária privilegiada. Né? São mulheres jovens, a maioria delas saudáveis, e especialmente na hemorragia, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, né? Tem sim alguns fatores de risco, mas pode acontecer com qualquer mulher. A gente fala dos fatores de risco, óbvio, para pré-eclâmpsia, tem fatores de risco para hemorragia, mas
em específico, na hemorragia, 80% das atonias acontecem em pacientes sem fatores de risco maiores, né? Então, eu sempre falo que para hipertensão e hemorragia, o maior fator de risco é estar grávida. Ponto. A grávida tem que ter cuidado. Bom, professora, agora vem a chave da nossa conversa, né? Porque o tema é mortalidade materna, caminhos possíveis. O que fazer para reduzir a morte materna no nosso país? Eu acredito muito, Felipe, que tem caminhos possíveis, né? O principal caminho possível é a gente divulgar essa questão da morte materna para toda a sociedade. Eu acho que a gente precisaria de campanhas feitas por Ministério da Saúde, por secretarias de saúde, em televisão, em rádio, em todos os meios de comunicação, dizendo que nós temos uma meta e o que a população pode ajudar para reduzir. A segunda questão que eu acho importantíssima é a reorganização da rede, né? Especialmente para atenção à gestante de alto risco, repensar as maternidades muito pequenas, se elas realmente são viáveis ou não, a gente fornecer para todas as maternidades todos os instrumentos, todos os passos que a gente tem para atender, por exemplo, um sangramento, facilitar transporte e treinamento. Nós vamos ter que treinar as pessoas. Eu acho que assim, essa oportunidade da tele-UTI obstétrica foi um presente para a gente, da mesma forma que o observatório. Projeto lindo, um projeto lindo. Nós vamos estar entrando agora em mais 16 hospitais a partir de julho, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma base treinada pelo menos uma base em cada estado. Então, a gente deve estar ampliando isso, e eu acho que isso vai ser muito importante também, e dar publicidade aos dados, né? A Ágata, que é a minha super parceira, coordenadora do Observatório Obstétrico, a gente divide, né? A gente é uma dupla e, na verdade, é um grupo enorme de estatísticos e obstetras, né? Da mesma forma que na tele-UTI obstétrica são intensivistas e obstetras, nós precisamos trabalhar junto. E fazer política pública com ideia boa, sem dados e sem conhecer a realidade local, é tudo que a gente precisa para dar errado. Né? Eu acho que eu só acrescentaria uma coisa: planejamento familiar. Ah, com certeza. Porque no Brasil, onde as mulheres engravidam, acho que o último número que eu tinha era que 55% das gestações no Brasil eram não planejadas. Isso chama atenção, tem mais gente não planejando do que planejando. Né? E eu acho que a gente precisa de inovações, né, Felipe? Por exemplo, métodos de longa duração. Os LARC, exato. Os LARC, que aí a gente tem implante, DIU, né? A gente tem que facilitar. Outra coisa, às vezes é muito difícil para uma adolescente procurar planejamento familiar, procurar um método anticoncepcional na unidade básica de saúde de onde ela mora, porque ela não quer que aquilo que para ela é um segredo. Eu sei que nós todos temos que cuidar disso, mas, às vezes, o fato dela marcar uma consulta com o ginecologista já é uma exposição. É um tabu. É um tabu. Eu acho que a gente precisa remover barreiras, é isso. Talvez principalmente quando a gente pensa, né? DIU tem muita barreira sem fundamento. Eu acho que nós, médicos, a gente tem que assumir mais esse papel. E lembrar também que mesmo os implantes, que principalmente para algumas doenças maternas, eles têm uma importância enorme, né, para pacientes com alta vulnerabilidade também, até pela oportunidade da duração, né, precisam estar mais disponíveis, e mais do que isso, eles são custo efetivo. Né? Se a gente fizer o custo de que é uma gestação não planejada, de anticoncepção, de um anticoncepcional oral e tudo, os implantes são custo efetivos.
E aqui a gente está falando de custo econômico. Custo a gente econômico. nem está levando Não. em conta o custo social. Sim, porque a gente ainda tem um número enorme de mulheres que são de adolescentes engravidando, né? E o custo social para esta população, para qualquer mulher, é um custo enorme social, mas para a população de adolescente é maior ainda. Porque, inclusive, elas não conhecem os direitos que elas têm. Elas abandonam a escola, sendo que, a rigor, elas têm direito de continuar estudando, Sim. de fazer provas em casas, de cumprir a licença maternidade, e a gente fala pouco de direitos, né? Que aí a gente vem para a questão da igualdade de gênero. E conversando com uma professora, eu tenho total liberdade de falar que a gente só muda o Brasil com a educação, né? Com certeza. Bom, gente, professora Rossana Putinelli Vieira Francisco, ex-presidente da SOGESP, professora da obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, uma querida, a quem eu chamo de mãe. Olha, a professora Rosiane não vai ter ciúme. Mãe, minha mãe mesmo, em Vitória, um beijo. Enfim. Poucos sabem, talvez pouquíssimos saibam, mas a professora Rossana é uma pescadora. É isso. Então, temos nossos hobbies, mas temos objetivos em comum. E acho que todo dever, todo obstetra, todo profissional de saúde que trabalha com saúde reprodutiva tem o dever de lutar aí para a redução da morte materna. Professora, manda um beijo para Muzambinho. Um beijo para o Muzambinho, um beijo para a Vitória, né? Fica à vontade. Para a Ágata, que está lá no observatório, para todo o pessoal da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas. Beijo muito especial para o pessoal que foi muito guerreiro no atendimento das pacientes com Covid-19 e para o pessoal que foi para o hospital universitário. Também um beijo para todo mundo do HU, né? Que faz um trabalho incrível também. E eu acho que o que a gente precisa é cada um de nós assumir que nós vamos reduzir essa morte materna. Ao invés da gente ficar olhando e falando, não, está muito difícil, isso e aquilo. Não, nós vamos ter... Porque quando eu falo em vontade política, não é só de governo, não. Porque política está na vida de cada um de nós. Então, é a nossa vontade política também. Obrigada, Felipe. Foi um prazer estar aqui com meu filho, né? Pescador também. Pescador né? nas horas vagas, ele descobriu que ele é mais meu filho ainda quando ele me viu pescando, e ele também foi pescar. Então, eu acho que foi um prazer imenso estar aqui nessa oportunidade. E vamos lembrar, né, gente? Todo dia é dia de luta para a redução da morte materna. Bom, vou agradecer de novo a Handel, nossa parceira aí no Handel Talks. Esse é o nosso podcast número 1, Morte Materna, Caminhos Possíveis. Grande abraço, pessoal.